Finalmente, temos as linhas gerais do arcabouço fiscal, que foram anunciadas hoje com pompa e circunstância pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado por sua equipe econômica e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Na minha opinião, na prática, o que foi proposto dificilmente conseguirá ser entregue para a sociedade. Basicamente, o arcabouço está centrado em dois pilares. Um é o de limitar as despesas em 70% das receitas, com um crescimento mínimo das despesas de 0,6%, em bases anualizadas, e um crescimento máximo de 2,5%. Se os 70% da receita superarem um crescimento de 2,5% das despesas, elas serão limitadas a esses 2,5%. E o excedente servirá como um colchão de recursos para períodos de vacas magras, de menor crescimento. Para que esse teto de 2,5% seja alcançado, o PIB teria que crescer 3,6%, o que, convenhamos, está longe da realidade atual. Mas se o crescimento for fraco, as despesas poderão crescer os 0,6%. E aí, segundo Haddad, a economia feita nos períodos de maior crescimento seria usada. Mas fica a pergunta: e se as vacas magras vierem antes das vacas gordas? Teríamos o calabouço fiscal. E como eu li hoje em uma manchete, que acho que foi na Revista Oeste, é a mesma coisa que comprar passagem para Fernando de Noronha esperando o resultado da Mega Sena. O outro pilar do arcabouço a ser cumprido tem relação com o resultado primário das contas públicas, ou seja, o comportamento do saldo das contas, da diferença entre receitas menos despesas. No ano passado, o superávit foi de 126 bilhões, cerca de 1,28% do PIB, o melhor resultado desde 2011. Mas, para esse ano, considerando as despesas que já foram contratadas e aumentadas e uma projeção menor de crescimento do PIB, os economistas ouvidos pelo Banco Central no relatório de mercado projetam um déficit de 1,02%. Para o ano que vem, um déficit de 0,8%. Para 2025, um déficit de 0,5%. E para 2026, um déficit de 0,28%. Portanto, nas condições atuais de temperatura e pressão, na média, os economistas das principais instituições financeiras que operam no Brasil não conseguem projetar o que o arcabouço promete, que é zerar o déficit no ano que vem, entregar um superávit de 0,5% do PIB em 25%, e que pode oscilar entre 0,25% e 0,75%, e em 2026 entregar um superávit de 1%, que pode oscilar entre 0,75% e 1,25% do PIB. Isso é música para os ouvidos, mas pode virar zumbido, porque estamos falando do aumento de receitas, já que até hoje esse governo só fala e cria aumento de despesa. E para ocorrer o superávit, a gente teria que aumentar a receita. Para aumentar a receita, ou o país cresce e cresce muito, ou o governo aumenta a arrecadação, ou aumenta impostos. Não tem mágica, mas se você acredita em Papai Noel, pode ser que o governo promova uma reforma administrativa para enxugar a máquina e cortar gastos. Segundo Haddad, e é aí que a pulga pula para trás da minha orelha, segundo Haddad, quanto mais impostos pagarmos, menos juros pagaremos. Aumento de receitas. E esses impostos virão de novos negócios, como os de base tecnológica. E como eu disse hoje pela manhã, no Jornal da Itatiaia, o mercado reagiria bem ao arcabouço, já que não tinha nenhum rumo fiscal, mas sem euforia, pelas fragilidades e dificuldades que temos entre a teoria e a prática.